Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Eu passei para vocês aí os versículos, mas Deus acrescentou algo no meu coração que eu acho importante falar. Se você puder abrir a sua Bíblia em dois momentos aqui, em Salmo 121, e você vai abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Salmo 121, 2 Coríntios capítulo 12. Irmãos, para quem não sabe, nós estamos jejuando durante 21 dias, e nós desafiamos os irmãos a tomarem a ceia durante 21 dias. Porque o Senhor tem colocado revelação em o nosso coração, que às vezes nós fazemos campanha, não aqui, em nome do Senhor Jesus, né? Mas lembra daquela campanha da água que você já fez alguma vez, de colocar em cima da televisão? Quantos já fizeram aquilo? Ok, levanta, baixa. O que nós precisamos, Deus já nos deu. É o corpo, é o sangue de Cristo, está diante de nós, amém? Então nós estamos desafiando os irmãos a orarem durante esses dias e se apropriar da verdade da palavra de Deus, que o Senhor já nos deu acesso àquilo que o Senhor quer manifestar no corpo, na cura, na restauração, na alegria. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, que eles tinham alegria e singeleza de coração. Havia alegria no coração deles, irmãos, na manifestação da vida de Deus. Glória a Deus por isso. Isso é o Senhor manifestando. Mas eu gostaria de falar algo. Mas você já fez alguma coisa, algum dia, que você não teve o resultado que você buscou? Já aconteceu? Orou, jejuou, clamou e fez tudo e não alcançou o que você gostaria. Alguém já aconteceu isso? Eu vou te contar um testemunho, irmãos. Eu creio que Deus cura, glória a Deus. E esses dias Deus colocou revelação do corpo, do pão que representa Cristo, colocou para mim a revelação do sangue. Era de madrugada e eu tenho um problema de emoção. Quando a minha emoção fica um pouco alterada, a minha pressão também altera. Alguém tem isso? Ou é só a pressão altera? Alguém tem pressão alterada aqui nesse lugar? E a minha pressão é emocional. Qualquer coisa que eu fico muito excited, nessa palavra não tem uma tradução muito interessante em português, mas em inglês os irmãos sabem, né? Quando eu fico muito excited, a minha pressão bate 16, tranquilinho. Irmãos, pode ficar emocionado com qualquer coisa. E aí a gente tem que tomar um remedinho para acalmar o negócio, não, o negócio fica feio. E aí então, era madrugada, e eu falei, Senhor, eu creio que eu sou curado. Eu fui lá, desci, peguei o pão, peguei um suco que tinha lá na geladeira, consagrei e falei, Pai, é a tua palavra, é o teu sangue, o Senhor levou sobre si, eu me aproprio disso. E tomei, comi do pão, irmãos, eu falei, agora Senhor Deus, eu creio. E existe quando há um momento de fé, os irmãos sabem, né? A Bíblia diz, havia um homem na porta do templo, vinha os dois discípulos, né, Pedro e João, que iam orar no templo, e a Bíblia diz que eles pediam ouro e prata, e ele falou, não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. E a Bíblia diz que depois então que ele fez isso, ele pegou a mão do coxo e puxou. Por quê? Porque às vezes nós temos fé, mas falta atitude. Aquele puxar de tirar ele da zona de conforto, é o seguinte, você recebeu a oração, mas agora levanta e anda. Essa é a atitude. O que eu fiz então? Então depois que eu comi do pão, tomei do cálice, eu fui medir minha pressão. Irmãos, deu alta demais. Aí eu falei, mas para aí, Jesus, eu creio. Quantos creem? E irmãos, quando eu vou orar com fé, irmãos, eu vou orar com fé. Não fique sem fé. Fala, não, pastor, nem ele foi curado, vai orar por mim, nem sei o que vai acontecer. Continue crendo em Cristo Jesus, amém? Mas irmãos, naquela hora eu não fui curado, mas eu continuo crendo que Jesus cura. Você crê? Então irmãos, não é uma condição do que nós vemos, é uma questão daquilo que nós acreditamos. Os meus olhos não veem, mas eu continuo crendo no poder de Deus, amém? E a Bíblia diz aqui em Salmo 121, a Bíblia diz, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista está narrando aqui o seguinte, que ele viu um monte, e que ele clamou, irmãos, e com certeza ele estava sendo perseguido.
E ele clamou: de onde me virá o socorro? Para lá, irmãos. Então Deus poderia remover o monte, mas interessante, quando você lê todo o Salmo, Deus não removeu o monte, continuou ali. E mesmo que o salmista não viu que o monte saiu, a Bíblia diz o seguinte, lá no versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Sabe, irmãos, mesmo que a gente não tenha visto os montes saindo da minha frente, mas eu posso acreditar que o Senhor é minha direita e Ele é minha sombra. É só uma coisa que é bom a gente entender: sombra, você não foge de sombra. O que Deus está falando? Aonde você estiver, eu estou com você. Porque a sombra é assim, se você caminha, a sombra vai com você, glória a Deus. E o interessante, diz que ela está à minha direita. Direita fala de braço forte. Alguém já viu aquela expressão, é o meu braço direito? Já viu isso? Esse braço direito é alguém que você pode contar constantemente. O Senhor diz: eu estou à tua direita. E o Senhor assentou-se à direita do Pai. Olha que interessante. Então as situações adversas, mesmo que o monte não saia da sua frente, eu quero te falar, Deus continua sendo Deus. Senhor Deus, mas o monte não saiu. Mas o Senhor é a tua sombra, e Ele te guarda, e Ele está à tua direita. O Senhor é com você. Mesmo que eu não veja, irmãos, eu continuo crendo que o Senhor me cura. Glória a Deus. E então eu quero ministrar essa noite para os irmãos. Certamente você já deve ter ouvido muito essa passagem, mas eu espero que o Senhor possa trazer novo no seu coração. Eu quero falar do espinho da carne de Paulo. Glória a Deus. E eu quero te falar, irmãos, o espinho dele não saiu, irmãos. E a Bíblia diz o seguinte, então, 2 Coríntios capítulo 2, os versículos 7 em diante. A palavra de Deus diz: e para que não te ensoberbeça com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afaste de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, essa semana foi uma semana muito atípica para mim. No meio desse jejum, eu me reuni com várias pessoas. Cada dia eu estou tomando a ceia em uma das casas. E naquele momento, às vezes a gente tem um tempo para conversar. Irmãos, essa semana, as piores histórias que eu já ouvi na minha vida, eu ouvi desde segunda-feira. Eu estou ouvindo as histórias mais estranhas, mais perplexas, mais doídas, dolorosas que eu já ouvi na vida de vários irmãos. E olha, irmãos, que eu já ouvi muita história, mas aquilo começou de uma certa maneira a me incomodar, e eu comecei a buscar em Deus aquele incômodo, e muitas vezes vem um questionamento: por que, Senhor, é assim? Senhor Deus, eu não compreendo. E é uma caixinha diante de Deus, que a gente é uma caixinha de não entendo. E que se Deus não parou para falar, irmãos, não fique gastando seu tempo, porque Ele não vai te falar. Coloque nessa caixinha: Senhor Deus, eu simplesmente não entendo. Mas o você não entender não quer dizer que tenha que mudar as suas convicções do que você crê. Você pode não entender alguma coisa, mas você tem que continuar crendo, porque é isso que vai nos mover adiante, irmãos. E há uma caixinha na minha vida que eu coloco lá e eu deixo: Senhor, não entendi. Deus, eu não compreendo. Senhor Deus, não há uma equação que me dá um resultado para isso, mas Senhor, não muda o que eu creio. Por que eu posso falar isso? O próprio Paulo, apóstolo, se você ver, e o interessante, ele diz sobre a ceia lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz o seguinte: porque vocês tomaram a ceia de forma indevida, está tendo muita enfermidade entre vocês. Em outras palavras, tem um espinho na carne de vocês, mas o mesmo homem que tem a revelação da ceia, ele tem um espinho na carne, que mesmo tendo a revelação do pão e do vinho, não conseguiu resolver a equação. O mesmo homem que consegue falar do pão e do vinho, da importância, ele não consegue falar e resolver o problema do espinho dele. O Senhor continua curando, irmãos? Continua. Mas ele não conseguiu compreender. Ele não teve uma resposta.
O mesmo que fala do pão, porque a igreja de Corinto começou a tomar a ceia de forma indevida. E ele fala de enfermidade, mas qual que é o problema de apóstolo Paulo? A Bíblia não deixa claro, irmãos, aqui, ao certo, quais são os problemas dele. Eu vou mencionar alguns que eu fiz questão de pegar alguns versículos bíblicos, mas não é aqui a questão de descobrir qual é. Eu só quero mencionar alguns, porque um deles eu me senti parecido com Paulo, irmãos, por algum motivo. Um deles, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, não precisa abrir, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 29, quando você lê a Bíblia, você percebe que havia algum tipo de tentação que passava sobre a vida dele. Porque a Bíblia diz o seguinte: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Você vê que então havia alguma coisa ali, mas a gente não pode afirmar, porque a Bíblia não está afirmando. Mas muitas pessoas dão base para falar que o espinho da carne de Paulo era algum tipo de tentação. Há uma outra também, que está em 2 Coríntios capítulo 11, os versículos 24 a 27, que era algum tipo de perseguição, principalmente dos judeus, porque recebi dos judeus 50 quarentenas de açoites menos um. Você vê um homem perseguido. Há também, algumas pessoas falam, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 15, eu achei interessante, a Bíblia diz o seguinte: qual é logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os olhos e me daria. A Bíblia diz então, lá em Gálatas 4,15, que algumas pessoas defendem que por conta disso, essa igreja lá dos Gálatas, eles gostariam de inclusive dar olhos para que Paulo enxergasse. Então algumas pessoas falam, não, possivelmente ele tinha algum problema de vista. Mas o que eu achei mais interessante na minha pesquisa, irmãos, está lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. A Bíblia diz: porque as suas cartas dizem, são graves e são fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Irmãos, as pessoas falam que o apóstolo Paulo era feio e que a palavra dele pregando era ruim. Irmãos, eu queria falar para os irmãos, mas alguma coisa parece que eu me encaixei ali. Tem dia que eu me sinto tão feio, irmãos. Você não tem dia que você acorda e fala, não, eu estou mal. Tem, não. Eu sei que tem os irmãos do superego aqui, né? Já acorda, eu sou demais. Mas eu confesso para os irmãos, tem dia que eu acordo e falo, nossa, mas eu estou mal. Hoje eu estou mal, cabelo está ficando branco, estou ficando velho, coluna não está ajudando. Eu estou jogando tênis agora, irmãos, eu sou agora atleta. Posso ouvir um amém dos meus discípulos aqui? Tem uma semana, irmãos, está absurdo. Meu corpo mudou completamente. E aí tem dia que a minha pregação, irmãos, quando eu prego, eu falo, pelo amor de Deus, Jesus, se não é a tua graça manifestando agora poder e autoridade, eu não sei que pregação que é essa que eu preguei, Jesus. E o dia que eu acho que eu preguei bem, irmãos, ninguém fala nada, parece que Jesus também me guarda. Mas o dia que eu prego, eu falo, Deus da glória, Senhor Deus, esse culto aqui, Pai, que palavra é essa? Os irmãos chegam chorando, irmãos, no corredor, pastor, que palavra! Falei, gente, vai entender. Então, às vezes eu me sinto assim. Então, às vezes é o espinho da carne de Paulo, de se achar feio e a palavra horrível. Mas, eu quero te falar, a Bíblia não define qual é o espinho de Paulo. Mas uma coisa eu posso te falar, que a Bíblia define, e é nítido. Todos nós temos os nossos espinhos. E os nossos espinhos, às vezes, irmãos, só eu e Deus sei, só você e Deus. Nem a pessoa mais próxima, que é minha esposa, sabe do meu espinho. Porque existem coisas que você vai resolver em Deus, há crises que você resolve em Deus. Agora, irmãos, a consequência dela a gente tem que saber lidar. E aí eu quero falar algumas coisas importantes da palavra de Deus sobre esse espinho. Primeiro deles está aqui no versículo 7, a Bíblia diz, e para que não se deixasse o seu coração se encher de ego, porque ele tinha muita revelação na palavra, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Aí, irmãos, no versículo 9, o Senhor diz, a minha graça te basta. Eu quero te falar, irmãos, embora tenha sido colocada por Satanás, eu vou te falar que nada, absolutamente nada está fora do controle de Deus.
Amém? Eu não acredito que Deus fica colocando doença nas pessoas, eu não sou dessa teologia. Eu creio que Deus faz é restaurar, eu creio que Deus cura, amém? Eu creio que Deus nos abençoa, eu sou da nova aliança, já passei da velha aliança, eu creio que o Senhor faz nova todas as coisas, a Bíblia diz. Mas existe uma coisa que, embora Deus não faça diretamente, eu creio que Deus permite algumas coisas na nossa vida. Exemplo disso, quando você peca, e eu não preciso falar para os irmãos o que é pecado, você tem consequências do seu pecado. Agora, a consequência tem muito a ver com o tipo de pecado que você teve. Existem pecados que não tem uma consequência tão grave, mas pecado é pecado. Mas a consequência do pecado é diferente, você pode ter certeza disso. Talvez você falou alguma coisa que não deveria. Mas, irmãos, existem consequências que nós falamos. E então, eu quero te falar, irmãos, isso me baseia muito para falar do Deus permissivo, mas não quer dizer que é Deus da vontade dele realmente que a gente sofra. Não acredito que o Senhor quer que a gente sofra, irmãos, porque senão a gente está anulando a cruz do Calvário. Mas Deus permite sofrimento? Permite. É da vontade dele? Não é, irmãos. Eu creio no Deus que morreu na cruz do Calvário. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Existem pessoas que acordam e falam, não, porque Deus me mandou uma doença. Ô irmãos, eu quero te falar, Deus morreu na cruz foi para curar, não foi para mandar doença. Amém? Você crê nisso comigo? Mas então, você vê aqui o seguinte, você vê que Satanás foi um instrumento, mas Deus permitiu. Essa é uma questão. Existem circunstâncias, existem espinhos, que para o seu bem, para Deus te guardar, Deus vai permitir esses espinhos na sua vida. Para te guardar, irmãos, e eu vou te falar uma coisa que homem é tentado, vou te falar 3 áreas, uma vou acrescentar aqui agora, sexo, poder e dinheiro, e a outra é preguiça. Você pode achar que não, irmãos, mas você vai ver a Bíblia, você vai ver homens sendo tentados com poder, você vê na história, pega na Bíblia. Você vê homens sendo tentados com sexo, você vê homens sendo tentados com dinheiro, e a preguiça hoje, porque os homens, infelizmente, têm se tornado preguiçosos. Mas, irmãos, o que acontece? Existem espinhos que é uma proteção. O duro que a gente só enxerga o espinho, muitas vezes, como uma coisa muito complicada. Senhor Deus, eu não quero, e você tem que orar para que Deus tire os espinhos, eu vou te mostrar na Bíblia. Você não tem que acomodar com eles, mas para o seu bem, Deus não vai tirar. Para o seu bem, Deus vai deixar ali para que você seja mais tolerante, mais humilde, mais tranquilo, mais prudente no seu agir, para o seu bem. Eu estou te falando que existem espinhos na minha carne que Deus permite, para que eu seja mais tolerante na minha maneira de falar. Existem limites no meu ministério que Deus permite, para que eu não ache que eu sou o todo-poderoso e anule Cristo na vida da igreja. Sabe, irmãos, existem esses espinhos, né? Eu não estou aqui para falar do meu, eu estou aqui para que você identifique o seu, tá bom, irmãos? Amém? O meu é meu, o seu é seu, cada um vai cuidar aqui do seu. Mas a Bíblia diz o seguinte, no versículo 8, mesmo Paulo, sabendo que esse espinho era para guardá-lo, ele orou durante 3 vezes. Mesmo nós que sabemos as nossas dificuldades, nós não devemos acomodar com os nossos espinhos. Eu posso orar para Deus, só que o interessante, Deus não removeu. Ele orou uma vez, ele orou 2 vezes, ele orou 3, e isso me lembra a oração do Getsemane de Jesus, e orou para que afastasse aquela dor, afastasse aquela situação, aquele distanciamento que haveria de acontecer. Jesus orou, mas o Senhor se fez cumprir a vontade dele. Irmãos, nunca acomode com o seu espinho, ore, mas entenda que para o seu bem, Deus vai permitir que ele permaneça. Eu sei que é difícil entender isso, irmãos, e assim, né, eu não falo que você tem que acomodar com suas dificuldades. Eu tenho o meu problema emocional. A hora que o negócio começa a atropelar, eu tenho que me policiar, principalmente emocional. Por que Deus não me cura? Para que eu tenha mais descanso, porque quando a minha emoção altera, é porque eu saí do descanso de Deus. Então Deus coloca um alerta, vamos falar assim, é porque Márcio, olha o descanso, Márcio,
Aonde que vai? Opa, é verdade, Senhor Deus, o Senhor é quem opera, é o Senhor quem faz, essa obra é do Senhor Jesus. Esse é um espinho, irmãos, esse é um dos que eu estou te contando, tá bom? Que você precisa saber, o restante não precisa saber não. Mas esse é um espinho. Imagina, alguém aqui já jogou, quem tem mais de 40 sabe, alguém já jogou Atari? Agora eu vou perguntar aqui, alguém já jogou River Raid? Lembra quando os da patota aqui sabe que quando passava o aviãozinho no combustível, fazia assim, ó, era subir no combustível. Eu percebo que essa questão minha da pressão é assim. Vem subindo, Deus coloca no meu coração, descansa, porque essa obra é minha, sou eu quem faz, não é na sua força. Mas quantas vezes eu sou tentado a fazer a obra na minha força, irmãos? Vou ser honesto, irmãos, não é uma vez não, é quase todos os dias eu tenho que ajoelhar e falar, Senhor, essa obra é do Senhor, eu descanso à sombra do Onipotente. Mas Deus não tirou o problema da pressão, mas é um espinho que me guarda. Você pode achar, não, pastor, mas é um espinho, mas eu oro todo dia, Deus me cura. Deus tira isso de mim. Por quê? Porque o apóstolo Paulo orou 3 vezes. Então eu posso orar, Senhor Deus, tira de mim, Senhor Deus, eu quero descansar, eu não quero aceitar essa enfermidade. Mas mesmo que o Senhor não tire, o Senhor continua sendo Deus, e eu continuarei te servindo. Amém? Mas a questão nossa é que quando a gente ora e Deus não faz, não, eu vou parar, não, eu vou desistir, não, eu não quero mais, não, está complicado demais, eu pedi tanto para Deus, Deus não fez, então por que Deus não vai? E aí você desiste. Eu quero te falar, irmãos, mesmo que nesses dias de 21 dias, tudo que você esteja orando ainda não tenha alcançado, Deus continua sendo Deus. Amém? É um pouco complicado, eu sei, para a gente compreender isso, irmãos, mas o Senhor nos diz, Ele orou 3 vezes, então eu creio que o Senhor vai confirmar isso. Mas eu quero falar agora sobre 4 perguntas somente, que é a minha pregação e eu encerro. Isso aqui era só a introdução. 4 perguntas nesse contexto que a gente tem que perceber. A primeira delas eu já mencionei um pouco, mas a Bíblia diz o seguinte. Primeira pergunta que eu quero fazer: qual é a fonte dela? Identificar aquilo que tem trazido esse espinho é necessário, porque é mais fácil para a gente combater a origem. Satanás colocou algo, e existem coisas que Deus permite Satanás colocar, mas não quer dizer para que ele sobressaia sobre nós. Muitas vezes é para que eu tenha o bom combate, a Bíblia diz, o combate da fé. Muitas vezes eu tenho que ter esse combate. Eu não sei, eu vou contar essa história porque está no livro. Aliás, eu não sei se o pastor Marcelo já contou. Eu acho que já, né? Ele contou o dia que as crianças morreram, gêmeos, os filhos deles, já contou aqui, né? Mas vou contar um pouquinho antes, porque é uma história da nossa família, então a gente consegue contar com mais propriedade. Ele estava viajando com o pastor Aloísio, e os dois estavam dentro de um ônibus. Louvado seja Deus que prosperaram, né, irmãos? Meu Deus do céu. Deus da glória, Deus é bom. E o pastor Marcelo, ele falou na época, ele falou, olha, Aloísio, não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo que os meus filhos vão morrer e que a Valneide também vai. O pastor Aloísio falou para ele, Marcelo, isso é coisa, não, isso não é nada, para com isso, claro que não, E ele orou ali naquele momento, mas o pastor Marcelo falou para mim, ele falou algo, falou, Márcio, essa é uma das perguntas que eu vou chegar diante de Deus e vou falar que eu não entendi. Ele falou isso para mim, irmãos. Na época, minha irmã, que é a esposa dele, ele orou, mas faltando 3 dias para o nascimento dos gêmeos, eles morreram. A placenta descolou, fizeram o parto, ele foi lá, pegou as crianças, elas estavam prontas, ele já com as roupas, ele pegou no colo e ele falou para Deus, Deus, não entendi. Senhor, não entendi.
pela graça e a misericórdia do Pai, a minha irmã não faleceu no parto. Mas ele pegou e ele fala até hoje, falou: Senhor Deus, eu não entendi. Estou envolvido na tua obra, não consigo te falar. Irmãos, existe algumas coisas na nossa vida que nós não compreenderemos. Mas Deus continua sendo Deus. E o manifestar da glória dele continua manifestando sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Sabe, então, mas eu vou lidar, para aí. Isso foi da onde? E eu perguntei para ele: você acha que isso foi Deus te levando a uma intercessão? Ele falou: Márcio, pode ser muita coisa, mas a impressão que ele tinha no coração dele era Deus trazendo um certo conforto já no coração dele. Porque a Bíblia diz que Deus não age na terra sem antes avisar um dos seus profetas. Ele percebe que Deus era Deus agindo para acalmar o coração dele. Alguma coisa parece que acalmar o coração dele. Quantos conhecem o pastor Rafael aqui de Fort Myers? É um dos nossos pastores, caminha conosco. Filho dele, de acho que 2 anos e meio, faleceu tem 1 ano atrás. Ele estava dentro do prédio da igreja, dando aula para os nossos seminaristas. E havia uma madeira de decoração atrás no púlpito. E o garoto, por algum motivo, foi lá, pegou. E aquela madeira caiu, irmãos. Interessante que era justamente, ela tinha tipo quadros, então ela era vazada assim por dentro, não tinha nada. Mas a madeira caiu justamente na cabeça dele. E na hora que ele me ligou, nós saímos correndo, a gente foi para Tampa. Na hora que eu cheguei lá, eu entrei dentro da sala onde aguardava a resposta, porque o garoto tinha sido transportado de helicóptero para fazer a cirurgia. Quando eu entrei lá dentro, eu peguei na mão dele, ele começou a chorar compulsivamente, minha esposa do lado da esposa dele. Entraram 7 médicos, eu lembro dessa cena até hoje. Na hora que começou a entrar aqueles médicos, eu sabia o que eles iam falar. Irmãos, eu abaixei a minha cabeça e eu falei para Jesus, eu fui transparente com Deus. Eu falei: Pai, eu não entendo, Jesus. E eu com os olhos abaixados, eles falaram: lamento informar, mas ele não aguentou a cirurgia e ele faleceu, veio a óbito. Irmãos, e o meu coração, eu balançava a cabeça e eu falava: Deus, eu não entendo. E o Rafael começou a chorar compulsivamente, aquele choro, até hoje eu lembro daquele choro dentro do meu coração, da minha mente. E eu ficava: Espírito de Deus, eu não compreendo, Senhor Jesus. Mas o interessante, vendo a resposta do casal, eu voltando no carro com eles, eles começaram a orar lá atrás, orando intensamente, falando para Deus. E, irmãos, mesmo sem entender, eu ouvi eles proclamando que Deus continuava sendo Deus. Olha, irmãos, isso é difícil e existem coisas que nós não compreendemos. A gente põe nessa caixa: Senhor, não entendo, não compreendo. E nessa semana eu ouvi histórias, irmãos, que eu coloquei nessa caixa: Senhor Deus, não compreendo. Mas Deus, eu confio que nada está fora das tuas mãos e do teu controle. Eu confio plenamente no Senhor Jesus. Quantos creem nisso? E eu quero te falar, irmãos, o espinho da carne foi uma permissão de Deus, Satanás colocou, mas o apóstolo Paulo não mudou sua postura até o fim. Deus continuou sendo Deus. E você vê, aquele homem passou por naufrágios, apedrajamentos, perseguições. Aquele homem sustentou e combateu o bom combate, a Bíblia do Senhor diz. Porque mesmo as situações não mudando em algumas circunstâncias, ele continuou crendo que Deus continuava sendo Deus. Posso ouvir um amém? Sabe, irmãos, isso é para falar para você e para mim. Deus continua sendo Deus. No dia que a minha filha fez a cirurgia na coluna, os irmãos sabem que ela poderia ter ficado tetraplégica. Eu falei: Deus, cura. E até aquele minuto da cirurgia, ela foi e fez a cirurgia. E não foi curada do jeito que eu gostaria, porque eu queria o sobrenatural. Mas eu olho a cicatriz na coluna dela e eu continuo crendo. Deus continua sendo Deus. Irmãos, eu quero liberar esse ambiente de fé.
Sabe, eu sei que existem coisas que nos incomodam, mas Deus continua sendo Deus. Amém? Mesmo que o monte não saiu da nossa frente, Ele permanece à minha direita e Ele é como uma sombra que jamais nos deixa. Amém? Segunda pergunta aqui, que é interessante e é pertinente que a gente faça: como Deus usou o espinho? Porque Deus vai usar, e a Bíblia diz: então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, estamos sendo moldados todos os dias, mesmo que as coisas não sejam como eu gostaria, mesmo que o planejamento não seja, eu permito Deus me moldar. O espinho na carne nos molda, irmãos. Esse espinho muda a nossa maneira de falar, esse espinho nos leva a sermos mais intensos às vezes em Deus. Esses espinhos e os incômodos que Deus nos traz, irmãos, nos leva a avançar como homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque o Senhor diz que nessa fraqueza, o Senhor vai manifestar a grandeza dEle, irmãos. Aonde nós somos fracos, o Senhor manifesta, e nele, por meio dEle, nós podemos alguma coisa. Amém? Olha, irmãos, interessante que quando a gente peca, você sabe que você tem um dispositivo que você é acionado automaticamente. Quando você peca, você sabe. Aí quando peca, o nosso senso de legalismo, quando acontece alguma coisa de errado, o que a gente fala? É por isso que está acontecendo na minha vida. É ou não é, irmãos? É ou não é o senso de legalismo? Graça nessa hora a gente não tem. É verdade ou não é? Agora, irmãos, e quando tudo está bem, quando você está servindo a Deus, você é um crente viderense, né, com cara de videira. Não, eu sou... Esses dias os irmãos, então os irmãos... Falar disso não, vamos falar de outra coisa. Não, eu peco, tem que pecar, irmãos. Sabe, a bandeira lá fora é mais importante do que a glória de Deus manifesta. Para com isso. Para com essa bobagem. Cristo é manifesto, existe uma igreja. E é do Cristo, Senhor Jesus, glória a Deus. Nós é que colocamos lá fora doutrinas e placas e nomenclaturas. Mas para Deus é uma igreja só. Por que eu falei isso? Voltando aqui, Jesus. O espinho, né? Eu estou no espinho. Então, por que Deus manifesta a graça dEle? Porque Deus está nos moldando, Senhor Deus. O Senhor sabe onde é que eu queria chegar. Só o Espírito sabe. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, na nossa fraqueza, nós somos moldados. Eu sei que é difícil falar isso, mas a gente não aceita. Ah, lembrei que eu estava falando. Quando nós pecamos, então, isso está acontecendo porque eu pequei. Esse é o lado legalista nosso, né? Agora, irmãos, quando tudo está certinho, alguma coisa dá errado, irmãos, aí Satanás frita a nossa cabeça. É ou não é? Senhor, mas por que está acontecendo isso? Deus, eu que te sirvo. Esses dias um irmão, não sei quem que foi, chegou em mim: não, pastor, eu perdi um dinheiro, mas eu sou dizimista fiel. Falei: então é um contrato que você tem, ué. Você dizima, você é obrigado agora, Deus tem que, né, te dar todo o dinheiro que você dizimou. Isso é um contrato, isso não existe. Quero te falar, o devorador já foi vencido na cruz do Calvário. Se você ainda está pensando que o devorador é vencido porque você traz o dízimo, deixa eu te contar uma coisa: ele já foi. Hoje eu trago porque eu amo ao Senhor Jesus. É diferente, glória a Deus. Sei que às vezes falar isso, até os pastores às vezes podem ficar incomodados, mas essa é a verdade. E terceira pergunta, a penúltima pergunta, é como que Paulo usou o espinho. Está lá no versículo 10, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Mas esse versículo a gente não aceita na Bíblia. Capaz que você riscou ele. Por que você não fala isso? Ah, porque eu sinto prazer nas fraquezas. Sente? Não, irmãos. Não, Senhor. Ah, nas injúrias, quando me perseguem, irmãos, eu vou te falar, eu sei como é que é, quando fala mal da gente, irmãos. Oh, Jesus, só o Senhor, né? Você gosta de ser perseguido, irmãos? Quantos gostam de ser perseguidos? Injuriados? Eu fico impressionado com o pastor André. Eu acho que ele é muito exposto na mídia. Eu acho que ele deve ouvir coisa que até hoje ele não acredita que ele ouve. Mas, irmãos, ninguém fala: não, louvado seja Deus, porque quando eu sou perseguido. Louvado a Deus quando... Mas eu vou te falar, por isso que o apóstolo Paulo também multiplicou mais do que todos os apóstolos. A revelação dele, que ele tinha, que ele sabia que o que ele passava glorificava o nome de Deus, ele passava exaltando a Deus. Mesmo que a trave
o espinho. E no original esse espinho significa lasca. Mesmo que essa lasca não tenha saído, eu continuo que o corpo e o sangue de Cristo me lava. E não há condenação. E por último, que eu quero ministrar para os irmãos, a pergunta é: e nós, como é que a gente vai usar esse espinho? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11, para terminar, a Bíblia diz: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Senhor Deus, Pai, que esse espinho seja para eu colocar a minha carne no lugar, ó Deus, mas que o meu espírito continue te exaltando. Irmãos, todos nós temos espinhos na carne, uns maiores, outros menores, mas eu e você, nós temos um espinho na carne, irmãos. E o que a gente vai fazer com esse espinho? O que a gente vai fazer? Para onde que a gente vai? A gente vai voltar para casa e viver essa vida desse jeito? Ou a gente vai viver uma vida agora, Senhor Deus, eu te glorifico, na perseguição ou na falta dela, na fraqueza ou a hora que eu estiver muito bem. Porque servir a Deus, irmãos, quando tudo está bem, é simples. É na hora que o espinho está incomodando, que está inflamando, é vir aqui e falar: Pai, eu te glorifico, irmãos. Irmãos, né, até Satanás fica possesso nessa hora. Sabe, de levantar sua mão e glorificar a Deus. E falar: Pai, eu te exalto, eu te louvo. E eu reconheço o teu poder que opera em nós. Senhor Deus, essa é a dificuldade que eu tenho, mas eu vou vencê-la em nome do Senhor Jesus. E Deus, mesmo que esse espinho permaneça, eu vou continuar te louvando, porque na perseguição, nas injúrias, Senhor Deus, o teu nome é glorificado, Pai. Todos nós temos espinhos na carne, irmãos. Sabe qual que é o problema? Nós vemos os espinhos dos outros, mas nós não queremos enxergar os nossos. Vamos fechar dessa forma? Nós às vezes vemos os espinhos dos outros e ficamos condenando os espinhos dos outros e gastando tempo falando dos espinhos dos outros e entrando na internet para descobrir os espinhos dos outros e falar dos outros e publicar dos outros e fofocar dos outros e agir de forma maliciosa com os outros, e nós nos esquecemos dos nossos. Qualquer atitude proativa que tem: mas eu não faria desse jeito, mas eu não falaria dessa forma, mas eu não agiria assim. Nós achamos os espinhos de todos e esquecemos dos nossos. Será que a Bíblia diz: tira a trave do teu olho, para de ficar olhando para as pessoas? Sabe, o espinho está te moldando, seja moldado. Se o Senhor quiser tirar o espinho, que tire. Se o Senhor quiser tirar esse problema de pressão da minha vida, que tire. Se o Senhor quiser fazer, que Ele faça, mas Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje, será eternamente. Pastor Marcelo, quando aconteceu essa situação, irmãos, qualquer ser humano que perde um filho, ele poderia ter argumentos legítimos perante qualquer um para falar: olha, não, eu vou dar um tempo no meu ministério, eu quero dar um tempo no meu ministério, eu preciso focar no meu ministério, eu quero focar na minha família, eu quero dar um tempo. Mas irmãos, ele se lançou no ministério, ele colocou o coração no ministério, ele voltou, e o mesmo Deus que levou é o mesmo Deus que ele continua servindo até hoje. Irmãos, eu lembro da minha irmã, isso, vou falar algo bem particular, mas eu falo porque é igreja. Ela fala que ela ajoelhava, ela não conseguia orar, mas ela ajoelhava e ela chorava. Ela fala: Senhor Deus, mesmo que eu não tenha nada para te falar, eu continuo de joelhos aqui. Irmãos, esse testemunho, irmãos, me marcou, porque ela não perdeu um trabalho, ela não estava esperando uma legalização, não era um probleminha com o líder da célula, não era um probleminha de dízimo da igreja. Perdeu os filhos.
E ela ajoelhava e ela falava: Deus, eu não tenho nada, mas eu permaneço de joelhos na tua presença, Pai. O pastor Rafael aqui e a Ju, a esposa, irmãos, nós fomos para lá, estivemos juntos nesse processo todo, mas irmãos, eles sempre com o coração voltado para a obra, olhando para Cristo. Irmãos, se isso não é uma revelação de avançar além dos nossos incômodos, eu não sei, irmãos. E eu não estou colocando aqui, irmãos, já quis colocar algo bem mais alto, porque às vezes a gente está deixando de servir a Deus com espinhos tão bobos, pequenos, momentâneos, espinhos tão passageiros, alguns deles. Não estou aqui para falar dos seus espinhos, mas às vezes a gente valoriza mais o espinho do que o corpo inteiro. A gente está mais voltado para um espinho pequeno e esquecemos que o corpo inteiro pode se movimentar ainda, pode fazer, pode alcançar. A gente está mais voltado para um pequeno problema do que a manifestação da glória de Deus. Hoje então eu quero tomar a ceia com os irmãos. No seu banco da frente, aí embaixo tem uma ceia. Há 2 plásticos, há um plástico de cima que é o plástico só do pão, e o plástico de baixo é o do vinho. E eu gostaria que nós tomássemos essa ceia e fizéssemos uma oração para Deus. Senhor, tira de mim esse espinho, mas que você faça a oração, mesmo que o espinho não saia, o Senhor continua sendo Deus. Com seus olhos fechados então, gostaria que você ficasse de pé, pegasse o seu pão e o seu vinho e pudesse falar diante de Deus. Irmãos, esse corpo, esse pão que representa o corpo, irmãos, oh Deus, Pai, o Senhor já levou a nossa condenação. Então, irmãos, não há condenação sobre você mais, não há condenação sobre mim, não há mais condenação. Não ache mais que você vive debaixo desse jugo pesado. O Senhor já levou sobre si essa condenação. Sabe, essa enfermidade que às vezes insiste, ela já foi levada na cruz do Calvário. Essa situação, leve e momentânea tribulação que o apóstolo Paulo diz, leve, ela é momentânea tribulação. Oh meu Deus, Espírito Santo, que a glória de Deus, Pai, nós consagramos, ó Pai, este pão e reconhecemos que ele representa o teu corpo. E Deus, reconhecemos que este suco representa, Senhor Deus, o teu sangue que nos lava. Deus, nós tomamos desse pão e tomamos desse cálice, Senhor Deus, crendo, Pai, que mesmo que os montes não saiam, eu elevo os meus olhos acima deles, Senhor Deus, e eu sei, Deus, que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o Senhor me diz que o Senhor está à minha direita, Senhor Deus, e como sombra permanece. Espírito de Deus, o Senhor continua sendo Deus. Eu gostaria que você tomasse agora este pão e este vinho, que você orasse a Deus, pedindo: Senhor Deus, retira de mim essa enfermidade, retira de mim essa acusação, retira de mim, Senhor Deus, todas essas circunstâncias, Deus, retira de mim esse espinho, Senhor Deus. E eu creio, Deus, que o Senhor é fiel e justo para te ouvir. E o que acontecer aqui, irmãos, não muda, Ele continua sendo Deus. Oh Deus, Pai, nós compartilhamos deste pão e desse vinho, Senhor Deus, e fazemos isso em memória do Senhor Jesus. Tome o pão e o vinho.
forte, Senhor. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.